Oi, gente, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Darson. E aí, pessoal? Animados pro feriado, gente? Tá bem pertinho, né? Mesmo porque nada, que sou funcionária pública. Pena que eu vou feriar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Sério? Sério. Chocada. Passada. Inveja. Mas é isso, né? É sobre isso? Ela entrou no... Uma mini férias, é? Com recesso, Lara. Recesso Não, é de que vai 15 dias. imprensar. A faculdade vai imprensar também? Vai imprensar. Segunda, né? Amanhã não vai ter? Não, Vai ter? amanhã vai. Sexta-feira é a minha sexta livre, né? Sexta livre do mês. Tá. Era tudo que a gente queria, né? Imprensar até o carnaval, mas infelizmente temos que fazer as coisas. Não é tudo, né? Não? Sim, gente. Vamos aqui dar início à nossa aula de hoje, né? Sobre a licitação de requisitos. Mas antes, vamos só recapitular um pouco do que foi na aula passada, né? Onde a gente viu um pouco sobre requisitos funcionais, que está ligado às funcionalidades do sistema, né, o que o sistema deve fazer, o que deve ser feito pelo sistema, requisitos não funcionais, que está mais ligado às restrições de sistemas, e regra de negócio, que está mais ligada à organização. Está bem fresco na mente de vocês esses conceitos. Quem poderia me dar aí um exemplo de requisito funcional para um sistema como o SIGA, para o SIGA, que é um sistema que todo mundo conhece? Vamos, gente, foi segunda-feira. Tá bem fresco na mente. Cri, ninguém? E é sobre isso, né? E não tá tudo bem. E não tá tudo bem. Vamos, gente, bora, Lara. Claro, Rafael, quer falar não? Olha aí, Ariane. Obrigada, Ariane. Salvando tudo. Possibilitar realizar o login. Mais ninguém? É sobre isso, né? Então vamos que dar continuidade, né? O principal é funcionar. Isso aí já é verdade. Cadastrar a turma, isso mesmo. Tá bem fresco, então, na mente de vocês, né? Então, gente, partindo disso, dos conceitos que já foram vistos na aula passada, a gente entra na nossa aula hoje de elicitação de requisitos, fontes e técnicas de elicitação. Essa elicitação de requisitos é novo para alguém? Tipo assim, alguém nunca ouviu falar, nem nada do tipo? Porque eu sei que tem muita gente de engenharia de software aqui, né, que já pagou cadeira de requisitos e já sabe. Tem alguém que nunca ouviu nem falar em elicitação? Só ouviu falar mesmo, Andresa. Massa. legal. Show. Pode passar, Matheus. Então, gente, o que é, né, licitação de requisitos? É um processo de descobrimento dos requisitos de um sistema. Como a gente falou na aula passada, né, um sistema, para ele ser desenvolvido, primeiro passo que a gente tem que fazer, né, é coletar esses requisitos. Então, a gente não coleta de qualquer forma. A gente coleta através dessa licitação de requisitos, que também pode ser definido como a descrição de um produto, de um software específico. E baseia-se no conhecimento sobre o contexto do sistema, que inclui as fontes de requisitos a serem analisadas e investigadas. Então, essa licitação não acontece de qualquer forma, né? Primeiro, você tem que ter um entendimento do sistema, você tem que analisar as fontes desses requisitos, e a partir daí que vai acontecer todo o processo de licitação.
Não é nada mais que nada menos, é você começar a entender o sistema que você está especificando e, em cima disso, você começar a trabalhar outros processos. Então, é entender a funcionalidade do sistema. Então, para a gente entender as funcionalidades do sistema, a gente precisa de algumas técnicas que facilitem. E com isso a gente vai entendendo, vai colocando, destrinchando todas as funcionalidades, os requisitos funcionais, não funcionais, as regras de negócio, para assim a gente atender a necessidade do cliente com o produto final. Então, esse é uma dessas técnicas que viabilizam esse produto final, sabe? Se quiser, pode passar aí, Matheus. Como a Gabi acabou de falar, né, a base para a licitação de requisitos é o conhecimento adquirido durante a engenharia de requisitos sobre o contexto do sistema de ser desenvolvido. Então, é tudo isso que ela falou, é todo esse entendimento, o primeiro passo, você entender aquele sistema, para a partir daí você mapear possíveis atividades, mas realmente você não pode fazer nada se você nem tem conhecimento sobre o sistema. Se você, por exemplo, você entrou numa empresa e vai ter e te contrataram a tua empresa para desenvolver um sistema um sistema automobilístico, por exemplo, e você não tem nenhum conhecimento sobre aquele sistema. Então, não tem como você pensar em requisitos se você não conhece aquele sistema. E aí, a partir disso, né, você vai compreender as fontes dos requisitos que devem ser analisadas e consultadas. Mas que fontes são essas? A gente trouxe 3 exemplos de fontes de requisitos para vocês: os stakeholders, os documentos e os sistemas em operação. Os stakeholders são pessoas ou organizações que influenciam os requisitos de um sistema, ou seja, são as partes interessadas daquele sistema. São todas as pessoas que, de alguma forma, impactam naquele sistema. Por exemplo, agora eu ia dar um exemplo que era o que eu ia perguntar para vocês. O SIGA, né? Vamos usar o SIGA, que é um sistema que quase todo mundo aqui conhece. Quais seriam os possíveis stakeholders do SIGA que vocês têm em mente? Pessoas que influenciam para aquele sistema. Os professores, os alunos. Isso. Servidores, que eu acho que também têm acesso ao SIGA. Exatamente. Vocês acham que, tipo assim, os pais dos alunos são stakeholders? Não, exatamente, porque não tem nada a ver. Então, você já tem um conceito de stakeholder. Claro, os pais dos alunos não têm nada a ver, nossos pais não têm nada a ver com o sistema, né? Outra fonte de requisitos é documentos. Documentos geralmente contêm informações importantes que podem fornecer requisitos. Geralmente, é difícil você entrar, você, né, ter alguma coisa sobre algum sistema, tá, para desenvolver um sistema, e não ter nenhum documento sobre aquele sistema específico. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Eu peguei um projeto que realmente não tinha nenhum documento, mas é bem difícil. Geralmente tem documentos, e os documentos, eles são importantes para você analisar eles, né, ler e coletar informações que às vezes não estejam tão explícitas, que não foram tão explícitas, por exemplo, pelos stakeholders. Gabi, quer acrescentar alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia te perguntar como é que você conseguiu fazer com que você tenha um entendimento do sistema, visto que ele não tem nenhuma documentação. Então, como foi o impacto que isso causou para você? A gente vai falar mais na frente, mas tem técnicas, né? Técnicas de levantamento de requisitos. Então, como eu não tinha esses documentos, não tinha essa fonte de requisitos para esse projeto, a gente foi para as técnicas e ainda estamos tentando levantar requisitos com os stakeholders. Esse que a gente tinha, e o sistema em operação. O sistema em operação, ele podem dar às partes interessadas a chance de experimentar o sistema, elas podem obter uma impressão do sistema atual e solicitar extensões ou alterações com base em suas impressões. Né? Em outro projeto, a gente usou como fonte de requisitos sistemas em operação, porque, assim, já tem o sistema em si, e aí eles querem melhoria e extensão nesse sistema.
Eles querem um reprojeto daquele sistema. E aí, usando, né, o sistema que já está em vigor em operação, a gente pode coletar possíveis melhorias, possíveis requisitos que possam contribuir, que vão contribuir para desenvolver esse novo sistema, né? Esse reprojeto do sistema. Vocês têm algum exemplo, pessoal? Lara, Leon, Joyce? Porque isso acontece muito no mercado de trabalho. Não, é o sistema em si mesmo. Eu considero como sistema em si. Tipo, é um sistema rodando. E aí a gente chega na importância dos stakeholders, né? Que é uma fonte de requisitos. O engenheiro de requisitos ou analista, né? Ele precisa coletar, analisar, documentar e consolidar requisitos parcialmente conflitantes de diferentes stakeholders. Caso contrário, muitos requisitos não são detectados e podem levar à solicitação de mudança durante a operação do sistema e a altos custos adicionais. Então, assim, quando a gente vai levantar requisitos, né, licitar, uma das as partes interessantes, né, as partes interessadas, que são os stakeholders, são muito importantes. Então, quando a gente for, assim, vocês forem, né, a gente ter essa conversa com o stakeholder, é importante que a gente tenha muita atenção na hora de coletar, analisar ou documentar assim, esses requisitos, porque quando você tem muitos stakeholders de um sistema, querendo ou não, eles vão conflitar em alguma coisa. Isso também aconteceu, é só coisa que aconteceu já comigo. A gente teve a reunião com os stakeholders, né, para coletar esses requisitos, e a gente via que eles divergiam muito em algumas coisas. Por exemplo, um sistema de chat voice. E aí eles divergiam muito em algumas coisas, processo mesmo, processo interno da empresa, como acontecia o atendimento, ou algo do tipo assim, né? E aí eles divergiam muito. Um dizia que acontecia de uma forma, outro dizia que acontecia de outra forma. Então você tem que ter muito cuidado, porque vai aparecer requisitos conflitantes e a gente fica pensando, né? Mas tá, qual vai ser, né? Qual é o certo? Quem tá, tipo assim, não é quem tá mentindo nem dizendo a verdade, mas para que lado eu vou seguir, entendeu? Tem algum exemplo, Gabi? Nesses momentos, quando existe requisitos muito conflitantes, a gente tenta validar o máximo possível e, tipo, praticamente desenhar a tela e falar isso. E se existe, tipo, essa má informação ou eles não estão alinhados internamente, a gente pede que eles se alinhem, resolvam entre eles, para que a gente consiga entender o propósito do sistema, porque não adianta um chegar e falar outra coisa e outro chegar e falar outra coisa se eles mesmo dentro, internamente, não têm nenhum alinhamento. Então, a gente, eu acho que isso vocês têm que resolver de fato o que vocês querem, para depois a gente começar a fazer esse processo, né? Processo de análise e etc, né? Deixa eu ver aqui, estão falando. Assim, vocês que produzem e fazem a manutenção do software também são os stakeholders, né? Afinal de contas, são partes interessadas na produção. A manutenção do software que você diz é toda a validação, a questão de testes ou a questão de atualizações de software mesmo? A validação? E testes, tá. É a questão de... os testes, porque tem vários tipos de testes, né? Mas a gente também trabalha com a questão a gente gera um ambiente para eles ficarem testando, porque eles também fazem parte do processo, né? Então, tanto tem internamente o processo de testes, assim, quando passar pelo desenvolvedor, pelo testador, o QA, a gente já disponibiliza para o cliente começar a testar, né? No ambiente deles, ou no próprio ambiente da empresa. Então, eles fazem parte, sim, em todo momento, né? Principalmente quando a gente trabalha com metodologia ágil, né? A gente está toda hora fazendo entregas, né, de sprints e tudo mais, então eles sempre estão por dentro do que está acontecendo. Aí vem
Depende muito da política, né, também da empresa, tem toda a questão de definição de pronto, eles assinam um documento falando que o que foi entregue nessa sprint, eles validam, enfim, tem vários processos. Mas a todo momento eles estão dentro, sim, da produção, os stakeholders. É porque eles que vão utilizar o sistema, né? É para eles. O que mais? Deu para entender, Levi? Ok, pode continuar. São usuários diretos do sistema, sim, eles que vão utilizar, então eles têm que testar mesmo. E olha que essa parte de teste é tão chata, que dá muita inconsistência, questão de performance também de sistema, enfim. Pode passar, Matheus. É essencial identificar os stakeholders relevantes e integrá-los ao processo de licitação. Né? Como a gente falou anteriormente, a gente tem que identificar quem são essas pessoas que são usuários do sistema, né, que são parte diretamente ligada a esse sistema, como a gente fez, por um exemplo, né, para o SIGA. Por quê? Porque isso proporciona envolvimento contínuo deles com o software, com o sistema em si, e transforma eles em colaboradores. Tipo assim, o que antes era só afetados pelo projeto, tipo os alunos, né? Nós somos só afetados pelo SIGA. E a gente sendo envolvido no projeto por exemplo, no desenvolvimento de um novo SIGA, de um reprojeto do SIGA, a gente acaba se tornando colaborador. E aí a gente acaba pensando em ideias, falando algum requisito que possa servir para a melhoria do sistema, ou até mesmo para o desenvolvimento de um sistema novo, né? Então, o objetivo é tornar os stakeholders plenamente integrados e corresponsáveis pelo projeto. E é realmente isso, aproximar os stakeholders do projeto, porque a gente sabe que o software, o desenvolvimento de software, está em constante validação, né? Então, com esses stakeholders mais interligados, mais próximos da equipe de desenvolvimento, do analista, é mais fácil você, né, ir desenvolvendo sem tanta divergência, porque você está ali em constante... Então você, tipo assim, tendo contato com ele diretamente, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, e vocês criaram uma boa relação entre o time de vocês e os times do stakeholder e etc., isso faz com que a gente diminua muitos caos, né? Do que ficar se falando, só nas sprints, ou algo assim do tipo, poxa, eu tô com uma dúvida aqui, então vamos conversar, vamos ter uma troca. Então, trazer essa linearidade para essa questão do stakeholder, essa relação do stakeholder com o time é muito positivo. Mas, assim, depende muito de stakeholder para stakeholder, né? Tem muitos, assim, stakeholders que são mais fechados, que não tem tanto uma boa relação, mas aí a gente vai se virando com a nossa realidade e o que a gente pode fazer, né? Então, tem N tipos de pessoas nesse mundo. Verdade. Então, né, gente, a licitação de requisitos é o início para toda atividade de desenvolvimento de software, sendo uma atividade que é repetida em todas as demais etapas da engenharia de requisitos. É um processo genérico, contém as seguintes atividades. Então, assim, na licitação de requisitos, que é essa coleta de requisitos, você tem que ter a compreensão do domínio, como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou coletar requisito de um sistema, falar com o stakeholder de um sistema, tipo, às cegas, sem saber de nada daquele sistema, pelo menos assim, do básico, do que se trata. Né? Então, você tem que ter a compreensão do domínio desse sistema. Você tem que fazer a coleta de requisitos. Posteriormente, vai ter a classificação desses requisitos, que a gente até viu na aula passada. E aí vai surgir, ao longo que você vai fazendo isso, vai surgindo outros pontos, como a resolução de conflitos. É difícil que não surja conflito ou requisito conflitante durante esse processo de licitação. A todo momento. A todo momento. Então, a partir daí,
Isso mesmo. Assim, a partir daí você começa a definir todas as suas prioridades, né, do que é cabível, o que não cabível, até mesmo até com o stakeholder, né, tipo, o que é prioridade, o que não é, e começa a fazer essa validação. Como é que a gente pode fazer essa validação? Assim, tem N formas, né, a gente pode fazer validação construindo um protótipo de alta fidelidade. Enfim, existem muitas formas de como a gente pode validar e definir essas prioridades, tá? Estou fazendo um sistema de ligação digital e dentro do sistema de ligação digital eu vou ter que ter uma parte de configurações do delivery. E eu estou conversando com o stakeholder e ele fala assim, não, eu acho melhor a gente começar por uma parte de pedidos dos delivery e é isso, porque eu acho que vai atender melhor os usuários e todas as pessoas que estão dentro desse sistema. Então, e aí a gente vai começando a dar prioridades, né? Colocando no backlog e começando a estimar de acordo com a prioridade e a necessidade do stakeholder, né? E aí, gente, para ele citar os requisitos, acho que assim, é muito opcional do analista, né? O que você vai a forma como você vai fazer, o que você vai fazer para tentar extrair esses requisitos, mas geralmente, né, a maioria usam técnicas, né? Técnicas de elicitação de requisitos. Pode passar, Matheus. E assim, quando você não usa uma técnica para extrair requisitos, quando você extrai, sei lá, de forma aleatória, né? O que pode acontecer? Pode acontecer vários problemas, né? O principal interessado no sistema não sabe o que quer que o sistema faça e não consegue transmitir para o analista. Aí essa figurinha é muito autoexplicativa, porque aqui o cliente ele está imaginando um carro totalmente diferente, um carro com cor, modelo, né, modelo X. E quando você não usa assim, uma técnica para você levantar esses requisitos de forma mais precisa e concisa possível, né? Às vezes fica meio aberto. Sim, a gente imagina uma coisa, como está aqui a equipe imaginando, um carro branco, um modelo totalmente diferente, e a gente está vendo que está totalmente diferente do que o cliente quer, né? E no final a gente sabe que o produto final ele tem que ser da forma que o cliente deseja, porque ele né, o cliente. Já surgiu, gente, algumas coisas, vocês estavam imaginando uma coisa, e aí, né, para as pessoas daí do mercado, ou até mesmo para quem já teve alguma experiência, já surgiu alguma dessas coisas, de você estar imaginando que o escopo de um projeto estava sendo todo desenhado de um jeito, e aí quando você foi ter outra reunião, você imaginou que não era aquilo que você tinha Nossa, definido. eu tive isso recentemente, né? A gente fechou um projeto X. Então, a gente fez toda a EDP, né, a estrutura de decomposição do produto. Então, fiz toda a estrutura de decomposição do produto, fiz todos os protótipos de baixa. E quando a gente vai apresentar para o cliente, para ele começar a validar, para assim a gente começar a passar por designs e essa questão de desenvolvimento, ele falou assim, está faltando um módulo X, sendo que esse módulo X não estava fechado no escopo. Então, foi inconsistência mesmo tipo assim, do plano de trabalho e da análise, sabe? Tipo, se não estava fechado, por que o cliente está me cobrando isso? Então, é todo um jogo de cintura para falar, poxa, não está no escopo, isso não foi fechado, então a gente não, né? Então, não tem por que esse módulo entrar. Então, é bem chatinho isso, porque a gente encontra essas inconsistências. O Rafael falou, segunda-feira, eu passei por isso, fiz uma página de cadastro de um jeito X e o cliente disse que não era aquilo que ele queria. Então, por isso que a gente fica, né, validando. Que bom, né, que ele disse logo agora, né? Verdade. Imagina ele dizer isso só no final, o tempo e o custo que você vai gastar. E o retrabalho. Mais. Cadê Lara? Cadê Leão? Não teve nenhuma inconsistência nisso, não? Achar que era uma coisa e foi outra? A maioria desses casos se dão por causa da falta de comunicação. Nossa, ponto. A falta de comunicação é algo que é um dos pilares, assim, dos principais problemas. Não é questão técnica. É a falta de comunicação, a falta de transparência, a falta de, tipo assim,
a pessoa está totalmente indecisa, não saber transparecer, e quando transparece naquilo, a gente não consegue entender. Então, cara, quanto mais a gente deixa simples a comunicação e que deixa clara e realmente completa, tipo assim, chega a um ponto de eu literalmente desenhar na tela. Eu tenho um plugin baixado aqui no meu computador que eu desenho na tela. Tipo, é isso? Desenho as telas mesmo, tipo, como se fosse Paint. E desenho, tipo, eles vão dando as ideias, eu desenho e eu falo, é isso? E assim a gente vai debatendo. Enfim, porque essas inconsistências sempre acontecem. Às vezes pela comunicação incompleta. Nossa, assim, e para entender de um jeito, na verdade, era de outro. Uhum. Olha aí, o Rafael dando uma regra da vida. Nunca duvide do usuário, eles sempre acham formas de desafiar a lógica. Sim, a gente nunca acha que deve seguir por uma lógica e ele vai. Aí quebra o código todinho. São os ofícios da vida. O que mais? Pode passar, Matheus. Já passei. Já? É um novo problema. Quando os requisitos, né, quando a gente não usa uma técnica, às vezes são identificados alguns requisitos, né, mas eles não são realistas com aquele sistema. E aí também não identificam requisitos similares informados por pessoas diferentes. É o que a gente acabou de falar, né? Quando falta comunicação, ou quando tem a comunicação, mas ela não é feita de forma completa, acaba que acontece isso mesmo. A gente identifica uns requisitos que às vezes não tem nada a ver com o sistema. Um stakeholder errado afeta em perda de tempo e o dinheiro para ambas partes relacionadas ao desenvolvimento do sistema. Exatamente, por isso que é tão bom a gente ter essa definição dos stakeholders logo no início, né? Por exemplo, com o exemplo do SIGA. Imagine se um analista fosse, né, fazer um reprojeto do SIGA, uma melhoria no SIGA, e fosse coletar a informação dos pais dos alunos, que não é stakeholder, não é parte interessada, não tem nada a ver com o sistema, ia perder tempo e ia perder dinheiro. Alguém tem mais algum exemplo, pessoal? Podem falar. Que é mais que um curso, assim, um diálogo, uma conversa, né? Pra gente ir trocando experiências. E aí, com certeza, vocês vão agregar muito com a experiência de vocês. Essa figurinha é muito legal. Tá aqui, né, a analista e o stakeholder. Aí ela fala, eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Aí começa, né? Primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí o stakeholder, eu estou tentando fazer você projetar meu software. Aí ela, né, tentando contornar a situação, eu quero dizer o que você está querendo fazer com o software. Aí ele fala, eu não vou saber o que estou querendo fazer, até que você me diga o que o software pode fazer. Aí ela já meio irritada, né? Que isso, gente, não pode acontecer. Maria. Tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça. E aí fica um silêncio. Aí ele diz, né? Você pode projetá-lo para que ele lhe diga os meus requisitos? Então, quando a gente não usa uma técnica, é geralmente isso que acontece. Porque você fica tentando, num loop infinito, que o cliente diga o que ele quer, sendo que você não está instigando ele a ele dizer que é o que ele quer para aquele sistema, entendeu? E aí fica um loop infinito, você tentando coletar requisitos e ele sem saber o que realmente você quer, né? Partindo também do princípio que muitos stakeholders, eles não são da área da tecnologia. Então, se você for chegar assim, qual requisito você quer para o seu sistema? Tipo assim... Eles sabem talvez nem o que é requisito. Entendeu? Então, é saber conduzir toda a situação, tá? O que você pensa fazer, tá? E quando começar essa conversa, começar a puxar, tipo, começar a falar, legal, acho massa, você quer, sei lá, fazer um sistema de controle financeiro, como é que vai funcionar esse módulo? Vai ter um módulo de estoque? Tá, mas esse módulo de estoque faz o quê? Ele deve cadastrar, né, tipo, os estoques, né? E, tipo, vai conversando, porque como a gente já tem uma experiência de sistemas, essa visão analítica do sistema, então a gente começa a
a jogar para eles de uma certa forma como é que esse sistema poderia se portar, se é isso, se não quer, se não é, justamente dessa forma, tipo, puxando ele para a conversa assim, que até mesmo instiga ele a pensar um pouco mais. Eu tive um cliente que ele era desenvolvedor, tipo, PO, um cara muito foda, e quando a gente foi conversar sobre o projeto que ele queria, tipo, tinha a arquitetura montada do projeto, ele tinha requisitos do projeto, já tudo bem escrito. E quando a gente começou a ver, tipo, analisar, a gente foi colocando outras soluções, a gente foi buscando alguns problemas do que já existia. Então, isso abriu muito a mente dele e, assim, a gente ficou tendo trocas. Porque nunca a maioria dos clientes eles sabe de fato o que eles querem, ou até sabem, mas a gente sempre está disposto a sugerir mudanças, a buscar melhorias. Então, quando a gente tem um cliente já que sabe de fato que quer, isso nos ajuda muito. Mas a maioria não sabe, ou são muito confusos, então a gente dando ideias, ou fazendo que eles andem em uma linha, isso é bem interessante, é bem positivo, porque assim vocês conseguem entender a necessidade dele e ainda conseguir fechar o escopo de acordo com a necessidade dele, sabe? Exatamente, gente. E aqui no curso vocês vão ter essa experiência, né, com o stakeholder em algum momento do curso. Então, assim, é só frisando, né, importante, se o processo de elicitação de requisitos ele for inadequado, né, não for feito de forma correta, faltar a comunicação não for completa, o resultado dessa licitação será um diagnóstico pobre com conclusões comprometidas, né, não identificando as causas do problema. Você vai acabar acontecendo que vai elevar o custo, porque vai demorar mais tempo, né? Vai ter a questão dos prazos vencidos ou comprometedores, né? Tipo aquelas entregas em cima da hora, que às vezes não passa nem por validação, por uma revisão. Omissão de processos fundamentais e descréditos, né? Porque a gente sabe que um sistema funcionando direitinho, do jeito que o stakeholder quer, o cliente, é tudo de bom, né? Mas aí quando você faz essa entrega que não é o que eles esperavam, que quebra a expectativa, acaba acontecendo esse descrédito. Então, assim, de nada adianta você utilizar o ML, RUP ou qualquer outra coisa se a compreensão dos requisitos for falha. Então, se você não, lá, né, desde o começo, o seu processo de licitação não for correto, completo, direto, assim, objetivo, que consiga coletar os requisitos de forma precisa para o sistema, o impacto que isso pode causar, né, no futuro, assim, no desenvolvimento, é enorme. Pode passar, Matheus. Sobre as dificuldades no levantamento de requisitos, né? O interessado principal do sistema não sabe o que quer que o sistema faça, ou sabe e não consegue transmitir ao analista. Quem já passou por isso, gente? De você estar lá com uma conversa com o cliente, ele não saber o que quer que o sistema faça, ou não conseguir, tipo assim, saber o que quer, mas não conseguir sintetizar isso em palavras. Tem uma pergunta aqui no chat, que é o ML RUP, né? O ML, ele é uma linguagem que a gente utiliza. Peraí, né? Alguém sabe o que é um ML? Aí, vocês? O significado de um ML? Tá. Mas é isso, né? Uma linguagem unificada, uma linguagem unificada de modelagem, né? A gente utiliza muito para a estruturação dos projetos. Na UML, a gente pode abordar alguns tipos de diagrama. O mais conhecido desse diagrama é o diagrama de caso de uso, mas tem o diagrama de classe, tem o diagrama de sequência. Tem vários outros tipos de diagrama justamente para ajudar nesse processo de trabalho, tá? E o RUP, tá, o que é RUP, vocês de engenharia de software? Que já estão quase se formando aí. O Oswaldo tá chorando na hora dessa, viu, gente? Oh, meu Deus.
né? O RUP é um processo unificado racional, se eu não me engano. Se eu não me engano, a Maria fala um negócio desse, né? É um processo de software, tá? É um processo de software que ele tem algumas fases. Ele não é assim, ele não é tão utilizado hoje em dia, porque ele tem algumas documentações extensas, ele é um pouco mais cheio de burocracias, né? Tem até um que também é parecido com ele, enfim, que hoje em dia o que é mais utilizado são os procedimentos metodológicos ágeis, que vem o Scrum, que vem o Kanban, que vem mais, vem o OpenUp, vem o XP também, que é muito utilizado, o Linha também, que é muito utilizado. Então, o RUP, ele é um processo de trabalho, tá? Um processo de trabalho nessa questão de desenvolvimento do projeto, né? Desde o ciclo de vida do produto até a entrega final, sabe? Exatamente. Então, só sintetizando, gente, não adianta nada a gente usar vários processos, diagrama, linguagens para facilitar o entendimento do time de desenvolvimento, se os seus requisitos não são concisos, não são completos, não foram coletados da forma, de forma completa, correta, e é isso. Dando continuidade, né? Ninguém passou por nenhuma situação assim, que bom, viu? Que o cliente não sabia o que queria ou não conseguia dizer. Aqui ele acabou de perguntar, Luiz Felipe, vocês já trabalharam com algum cliente que não fazia ideia nenhuma do que queria? Não, ideia nenhuma. Ideia nenhuma, não. Só de não conseguir, às vezes, transmitir o que queria, entendeu? Eu nunca passei por, tipo assim, literalmente, sem saber o que fazer, eu quero fazer um sistema, não. No mínimo, eles sabem, tipo, eu quero fazer um sistema para algo. Mas não sei como é que a gente vai fazer esse sistema para algo. Eu já participei de projetos onde o cliente criou o produto, né? Então, quando ele está criando o produto, assim, por mais que ele esteja criando um produto e não sabe como ele vai utilizar esse produto, ele sabe que o produto ele vai atingir um âmbito X e ele quer que esse âmbito X impacte uma área X. Tipo, sei lá, o cliente ele quer, não, eu quero fazer um sistema de logística. E aí é com vocês, vamos criar esse produto. E aí a gente vai pesquisar sistema de logística, o que a gente pode abordar, o que seria de fato o mais importante, enfim. E aí a gente vai criando um produto. O Levi já passei pela questão de ele dizer que estava tudo bom, mas depois fez a mudança radical para algo mais agradável. Ele disse que desde o início era aquilo que ele esperava e não sabia o que falar. Tá, você fez uma mudança radical para algo mais agradável para quem? Para você ou para ele? E ele disse que desde o início não era aquilo que esperava, mas não sabia o que falar. Não, é que deu certo, viu? Porque que deu certo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer uma mudança radical no sistema, porque é tipo assim, é um tiro no escuro. Você fechou uma coisa e tá mostrando outra, assim, tipo, mais legal, mas ele pode dizer muito bem que não era isso que ele pediu, porque não foi isso que ele tinha fechado com você, sabe? Então, deixa uma aparência mais moderna. Legal. Que bom que ele gostou, né? Só refez, né? O site inteiro. Se ele tivesse falado no começo, né? Porque eu acredito assim, pô, ele tá pagando para você. Então, se ele tá pagando por você, tudo que ele quiser, ele é o dono do produto, né? Então, se ele é o dono do produto, ele vai querer do jeito dele e pronto. Se não estiver gostando, tem que falar também quem vai utilizar ele, tá? Como vocês fazem quando o cliente tem dificuldade de expressar o que ele quer? Eu acho que tem várias técnicas, mas eu vou falar o que eu utilizo, né? Quando ele começa a sentir dificuldade ou ficar um pouco perdido, confuso, eu começo a desenhar mesmo na tela, tipo Paint mesmo, desenhar, tipo, tá. Você disse que quer um sistema de, sei lá, frente de loja. Tá, beleza. O que o sistema de frente de loja tem? Eu acho que vai ter uma tela de cadastro de estoque. Mas, mas o cadastro de estoque, como é que vocês utilizam? Vocês têm ID de produto? Como é? E vou desenhando, literalmente. Estou dizendo, tem um plugin aqui que eu desenho e, assim, é isso, é essa ideia. Sei lá, busco sites similares e falo, essa ideia aqui é parecida com esse site aqui, e aí a gente vai se alinhando. Uma coisa que eu percebi, assim, não sei se acontece com vocês, mas que quando não tem algo visual, assim, para eles verem, aí eles têm mais dificuldade de dizer assim, tipo,
que querem, entendeu? Quando tem algo visual, ajuda mais a eles, algo mais instiga mais abstrato. a eles Fica bem falarem. abstrato. Eles até já cheguei tipo, mostrando a decomposição do produto. Eles, mas eu não sei se fica legal. Eu, tá, vamos pra tela aqui. Vai ficar assim na tela. E aí ele, nossa, massa, quero, sabe? Então, visualmente eles têm mais familiaridade, né? E aí, só reforçando o que já foi dito, né, gente, que requisitos identificados, eles podem não ser realistas e não identificam os requisitos similares informados por pessoas diferentes. E quando a gente, né, acaba envolvendo um stakeholder errado, acaba afetando em perca de tempo, custo, né, para ambas as partes relacionadas ao desenvolvimento do sistema, seja para o cliente, né, que é o principal afetado, e para o time de desenvolvimento. Pode passar, Matheus. E aí, como a gente está falando desde o início, né, para essa parte de licitação de requisitos, tem algumas técnicas que ajudam e muito na hora de você coletar requisitos. E essas técnicas, elas têm como finalidade ajudar analistas de sistemas, né, analistas de requisitos, a superar as diversas dificuldades relativas à fase de requisitos. Como já foi citado anteriormente, né, pode acontecer diversos problemas quando a gente não usa uma técnica. Então, tem esse fator que dá esse suporte para o analista na hora de coletar os requisitos. E identificar os requisitos conscientes, inconscientes e subconscientes dos stakeholders. Às vezes, como a Gabi até falou, né, ela usa muita técnica de desenhar, bem visual, e acaba coletando alguns requisitos que tá subconscientes nesses clientes, né? E algumas coisas que eles nem, tipo assim, nem tinham muito em mente sobre o sistema. E acaba instigando eles a pensarem mais. Pode passar, Matheus. As técnicas de licitação, elas servem ao propósito de identificar os requisitos das partes interessadas, conscientes, inconscientes e subconscientes, como a gente falou. E, assim, não existe um método universal para obter esses requisitos. Eu acho que essas técnicas estão muito ligadas ao analista em si, né? E ao sistema. Tipo, para esse sistema, a técnica, talvez a técnica mais adequada seja técnica X, por exemplo, entrevista. Para outro sistema, talvez entrevista não caia tão bem como cairia protótipos ou etnografia. Entendeu? Então, não há uma forma correta de você, tipo assim, elicitar uma técnica correta. Tipo, só essa técnica. Desenhar é a chave. É sempre bom desenhar o processo de produção do serviço e começar em cima disso, desenhando as telas e o sistema. Eu também acho que desenhar, assim, algo visual é muito importante para instigar mais, né? Todo projeto possui restrições e características individuais. Isso é verdade, gente. Todo projeto, assim, você pode até encontrar uns projetos bem similares, né, parecidos, mas todo projeto tem uma coisa assim única, né? Então, às vezes não adianta dizer, eu fiz um projeto, tipo assim, eu fiz um projeto, por exemplo, uma pessoa chega, né, lá na sua empresa, contrata para fazer um projeto de um mercantil. Mas a gente já fez um projeto de mercantil, vamos usar esse mesmo projeto. Não, cada projeto tem suas coisas únicas, tem suas restrições. Seja as regras de negócio que ele utiliza lá, seja, né, os requisitos não funcionais. Então, assim, sempre existem técnicas de licitação compatíveis com o projeto. Exatamente. Para todo projeto, assim, tem uma técnica. Às vezes não pode não ser a entrevista, mas pode ser protótipo, pode ser etnografia, pode ser um questionário. E aí a gente entra nas técnicas de licitação. A gente tem diversas técnicas, gente. Se fosse passar assim, todas as técnicas possíveis, né, daria uma aula assim, daria o curso inteiro. Mas a gente, né, trouxe algumas, assim, tem várias outras. E aí, se vocês quiserem, a gente pode até mandar uns artigos lá no Telegram, onde aborda outras técnicas e tal. Mas aqui a gente trouxe técnicas de pesquisa, técnicas de criatividade, técnicas centradas em documentação, técnicas de observação e técnicas de apoio. A gente vai começar pelas técnicas de pesquisa.
que o principal objetivo delas, né, é obter as declarações mais precisas e imparciais possíveis das partes interessadas sobre os requisitos. E elas assumem que o entrevistado é capaz de expressar explicitamente seu conhecimento e está comprometido em investir tempo e esforço para a elicitação. Esse aqui é um ponto muito importante. Quando o analista, né, ele opta por usar as técnicas de pesquisa, é com esse pensamento, que a pessoa que eu vou entrevistar, ela tem total consciência do sistema que ela quer, entendeu? Então, quando eu for usar tal técnica, ela vai saber, por exemplo, quando eu for usar um questionário ou uma entrevista, é partindo do princípio que aquele stakeholder vai saber me responder tudo que eu desejo, né? Por exemplo, se eu tenho um stakeholder que não está sabendo expressar nada do sistema que ele quer, fica meio que complicado um pouco usar as técnicas de pesquisa. Né? Geralmente são conduzidas por engenheiros de requisitos ou analistas de requisitos, onde a gente faz várias perguntas, né? E pode resultar no fato de que as preocupações das partes interessadas são esquecidas, substituídas ou desrespeitadas. Também, às vezes, a gente pode, quando usa técnicas de pesquisa, a gente pode cair nessa pegadinha, né? De acabar esquecendo ou substituindo, assim, algumas preocupações que os clientes possam ter. A primeira técnica de pesquisa é a entrevista, né? Alguém já fez, acho que a maioria das pessoas, né, para alguma coisa já fez uma técnica de pesquisa e entrevista. Digam aí se vocês já usaram entrevista para coletar algum requisito. Até em projeto mesmo, né? Quando às vezes o projeto da faculdade, que é para fazer uma aplicação web ou alguma coisa, e aí as pessoas usam entrevista para coletar. Ninguém, gente, vocês não estão nem participativos, muito participativos hoje. Bora, Lara, cadê a Lara? É uma das mais conhecidas, né? A entrevista. E quando é indicada a entrevista? Melhor técnica. É bom, né, Léo? Entrevista, né? Quando é indicada, uma das técnicas tradicionais mais simples de utilizar e que produz bons resultados na fase inicial de obtenção de dados. Como é utilizada, né? Convém ao entrevistador, que geralmente é um analista, né? Dar margem ao entrevistado para expor suas ideias. Necessário ter um plano de entrevista. Evita dispersão do assunto principal. E isso aqui é verdade. Às vezes, quando você está fazendo entrevista, gente, assim, você vai, né, entrevistando, fazendo as perguntas, conversando, e às vezes não é nem assim, você pode se perder e se levar por algum assunto, tocar em algum assunto específico que acabe mudando, assim, o rumo da entrevista, ou até mesmo o cliente, né, falando, tipo assim, alguma coisa que muda o rumo da entrevista e você acaba se perdendo do objetivo principal, que é coletar os requisitos. Pode passar aí, Matheus. Há algumas orientações, né? Quando você for usar a entrevista. Desenvolver um plano geral de entrevista, certificar da autorização para falar com os usuários, isso é importante. Quem já pagou, aqui o Rafael disse que já usou em HC, quando a gente vai fazer, tipo assim, entrevista, a Marília mostra, né? Essa autorização, que a gente tem que pedir essa autorização. Fugir do escopo da entrevista é tão fácil. Verdade, viu, Leão? Então, assim, né? Sempre que você for fazer uma entrevista, você vai usar aqueles dados, né? Você não está coletando ali para nada, você vai usar aqueles dados. Então, é bom sempre você se certificar, não deixar implícito, é para deixar explícito mesmo que você vai usar, tipo assim, vou usar esses dados aqui para desenvolver seu sistema, entendeu? Você tá de acordo, tal. Planejar a entrevista para fazer o uso eficiente do tempo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, é o cliente. Primeiro que o cliente nem sempre não, né? Quase nem sempre ele está disponível para você tá coletando requisitos, para você estar validando e tal. Então, assim, geralmente é um tempinho ali, cronometrado, marcado. Então, se você vai com esse planejamento da entrevista, o seu tempo, né? Então, assim, por exemplo, se você não vai com esse planejamento, é muito fácil que 1 hora de entrevista
você acabe não coletando nem metade das informações, por diversos motivos, né? Às vezes por muda do contexto, às vezes porque você faz a pergunta e o cliente ainda não sabe, tipo, por exemplo, né? Você vai com o pensamento que eu vou perguntar, como é que você quer, por exemplo, né? O layout disso aqui, aí você vai no pensamento que ele já vai responder, quero desse jeito. E às vezes não é, o cliente não tá com aquilo em mente. Utilizar ferramentas automatizadas que sejam adequadas também, né, dar um suporte essas ferramentas. Alguém utiliza ferramentas automatizadas para entrevistas ou já utilizou? E quais ferramentas? Ferramentas em que sentido? Chatbots? Mas como seria esse chatbots? Tipo, para traçar o perfil do usuário? Ou do cliente? Isso mesmo. Faz aquelas perguntas bem básicas mesmo sobre o perfil do usuário. Sabendo disso, você parte para a entrevista. Usando o chatbot dá para agilizar isso. Tipo, idade, setor que ele trabalha na empresa e por aí vai. Tu usa, Gabi? Não uso ferramenta não para quando é entrevista. Não. Ferramenta é minha boca mesmo. Ficar conversando. Tentar descobrir a informação na qual o usuário está mais interessado. Isso é bem importante, né? Você instigar o cliente lá para ele dizer principalmente o objetivo principal. Para ele dizer o objetivo principal ali do que ele está querendo, né? E usar um estilo adequado ao entrevistador. Isso aqui são algumas orientações. A maioria das pessoas, tipo, podem fazer de outra forma, isso não quer dizer que esteja certo, nem que esteja errado. É só algumas orientações. Pode acontecer. E dentro das entrevistas, a gente tem 2 tipos. A gente tem as entrevistas fechadas, onde você já leva as perguntas, né, pré-definidas, tudo lá, já vou perguntar isso, bem direitinho, bem definido, é isso aqui. E as abertas, né, que sem agenda pré-definida, se adapta para explorar o conhecimento do stakeholder. Então, você começa a conversa e a partir da conversa vai surgindo, tipo assim, as perguntas, os questionamentos na parte pela parte do analista. Tem também, aqui não tem, mas tem também a mista, que você leva, tipo, as perguntas pré-definidas, algumas perguntas pré-definidas, e algumas perguntas surgem lá na hora da entrevista, né, de acordo com o que o cliente for falando. É comum surgir essas novas perguntas, né, que você não estava nem pensando, porque às vezes o cliente, mesmo sem ele mesmo assim, de forma sem ele saber, ele vai soltando assim algumas informações que são muito importantes para o desenvolvimento do projeto dele, né? Projeto que ele quer. Aí, assim, né, para registrar a entrevista, você pode usar um gravador, como falei, sempre com a autorização do cliente, né? É importante o gravador. Eu acho que porque assim, você pode ficar sempre revendo, né, a gravação. Acho que é muito utilizado hoje em dia. Não gravador, mas como alguns trabalhos hoje em dia, né, são no home office, são assim online, a gente usa muito assim o gravador do Meet, do Zoom. Vocês usam, gente? Ave Maria, Leão, não fala. Vocês gravam, né? É bom gravar, porque a gente fica revendo. E a gente, tipo assim, eu, pelo menos, nunca lembro de tudo. Nossa, eu gravo. Fica como se fosse podcast, sabe? Quando é de 3 horas, 2 horas, já fica só podcastzinho na minha cabeça. O bom é isso. Dá pra rever. E o mais tradicional, né? As anotações. Você ficar anotando. Só que, tipo assim, quando a gente, às vezes, só anota e não grava, possa ser que passe algum detalhe, né? Porque não tem como anotar bem rápido tudo que a pessoa está falando. Às vezes passa algum detalhe. Até para provar que foi decidido em reunião é bom. É bom. E às vezes, assim, né? Por exemplo, eu coletei, tô na fase de licitação, coletando requisitos de um cliente. E aí tá eu e o cliente, né? Mas mais para frente,
pode a equipe de design precisar de alguma informação dessa entrevista, então ela pode checar, né? Outros times, sem ser só o analista, podem precisar de alguma informação dessa, e aí eles podem checar, fica disponível para outros times também. Relatório da entrevista. Deve capturar a essência da entrevista. É utilizado também, as pessoas fazem um relatório da entrevista, né? Principalmente com o que foi discutido na entrevista, o objetivo da entrevista. É tipo como se fosse um ato, né? Um relatório. Que tudo que foi falado, decidido. Não sei se é um ato em si, porque eu acho que varia, né? Dos modelos de empresa para empresa. Ou de analista para analista. Pode passar, Matheus. Tá, e aí a gente tem um processozinho, né? Da entrevista. As perguntas são feitas ao stakeholder, aos clientes, né? Posteriormente, as respostas são documentadas, que isso que é importante, né? A gente documentar essas respostas, que não vai deixar, por exemplo, essas respostas soltas e vai que eu preciso. Como é que eu vou conseguir? Então, assim, é importante ter essa documentação dessas respostas. Questões podem ser discutidas imediatamente. Então, assim, você está com uma dúvida, surge uma dúvida, e você pode discutir ali na entrevista, né? Imediatamente, tá? Na entrevista, você pode discutir, tirar uma dúvida. Aí você procura identificar informações de algo específico, porque na entrevista, de acordo com o que você vai instigando o cliente a falar, às vezes a gente pode identificar alguma informação que, como eu falei anteriormente, o cliente nem sabe, assim, que está dando essa informação tão preciosa para o projeto. E aí tem uma desvantagem, né? Como eu falou, tem entrevista que dura 3 horas, consome muito tempo, né? Tanto do analista quanto do cliente. E aí, tempo é uma coisa bem, bem crucial. Mas é uma técnica muito boa e muito utilizada. E aí, a gente trouxe alguns exemplos de perguntas que podem ser abordadas na entrevista. Quem irá utilizar a solução? Quem é o público-alvo? Qual vai ser o benefício dessa solução? Há outra fonte de informações importantes que você indicaria? Isso é importante. Porque às vezes você não identificou possível stakeholder, mas na entrevista, tipo assim, né, a pessoa X lá, o exemplo do mercadinho, eu vou fazer uma entrevista com o dono do mercadinho, né, que ele vai querer o sistema lá para o mercadinho dele. Aí eu faço só com ele. Mas será que não seria legal, importante, fazer também com o funcionário que vai usar o sistema? E às vezes eu nem identifiquei ele como um stakeholder? Então, às vezes acontece na entrevista, né, surgir novos stakeholders. Você pode me mostrar ou descrever um ambiente no qual a solução será usada? Isso é importante também para a gente ter, né, uma ideia. E tópicos especiais de desempenho ou restrições vão afetar o modo pela qual a solução é abordada? Aqui são os exemplos de perguntas, né? Elas são facilmente modificadas quando você tem um domínio do sistema. E aí você vai colocando mais. E aí, esse surpresa. Lembra do Rodrigo? Rodrigo é da aula passada. Todos os stakeholders são considerados usuário. São partes interessadas do sistema, né? Então, assim, quem usa o sistema são os usuários. Deu para entender, Rebeca? Se eu sou um usuário daquele sistema, posso facilmente ser um stakeholder, então contribuir. Você vai lembrar bem rapidinho, viu, Leão? Sabemos que Rodrigo gerencia uma biblioteca. Ele contratou nossa empresa para desenvolver um sistema para informatizar todo o seu processo. Quais perguntas podemos fazer para coletar alguns requisitos na entrevista?
Pode ser também. É porque, assim, a gente pensa em stakeholder como as partes interessadas. Então, pode ser o cliente, dono, né, ali da solução, e também as pessoas que usam o sistema. Os administradores, eles também são stakeholders. Então, se ele está criando o produto, possivelmente aquele produto vai ser útil para ele de alguma forma. Então, vai ser útil para ele de alguma forma, então ele também está interessado em aquilo, e ele também pode utilizar aquilo, né, de acordo com o que fosse desenvolvido, mas também não, tipo, ele pode criar para algum cliente dele usar, mas eu acho que de alguma forma ele vai ter sim um manuseio desse sistema, até Vai mesmo usar, para vai ele acabar mesmo usando. validar, sabe? Rodrigo, os funcionários vão ter acesso separado ao sistema? Matheus jogou uma pergunta, né, Matheus? Quais perguntas podemos fazer para coletar alguns requisitos nas entrevistas? Rodrigo. Oi, boa noite. Eu penso em perfis diferenciados, algumas situações apenas. Como seriam esses perfis diferenciados? Tipo, a tela de um perfil de administrador, tipo, o administrador, ele tem acesso ao sistema? Seria um perfil? Legal. Tela de front, usuário, operador. Uhum. Como seria essa tela de front, usuário, operador? Sim, os módulos seriam diferenciados de acordo com as permissões que eles vão ter do sistema, né? Um pode ser administrador, outro pode ser apenas usuário, né? Pois é, tipo, nesse caso aí, por exemplo, o cliente, né, o dono lá do mercadinho, ele seria, tipo assim, seria o administrador, ele é um stakeholder, e o operador de caixa, o funcionário, ele também seria um stakeholder, porque os dois usariam o sistema. Gente, as perguntas pro Rodrigo, chegar na entrevista, vocês iam fazer entrevista aberta, era? Surgir na hora lá as perguntas? O Leão ia chegar na hora as perguntas, era? Eu gosto de ter um bate-papo com o cliente. Tipo, não que uma coisa bem, olha, primeiro momento eu tenho que te perguntar sobre isso. Não, eu gosto de ter uma conversa mais descontraída para eu entender, tipo, traçar o perfil do cliente e assim a gente começar a ter trocas, né? De uma forma mais leve e natural, sabe? Tipo, eu não tenho pergunta, eu não chego com perguntas. Assim, tenho perguntas pré-definidas, obviamente, principalmente quando é coisas de arquitetura, essas coisas mais técnicas, a gente tem algumas perguntas, mas não que, tipo, eu tenho que fazer essa pergunta. Não, a gente está conversando, né? A gente tem trocas e essa troca surge essa pergunta e vai gerando novas perguntas. Olha aí, Lara, para não ficar engessado. Poderia até levar poderia até levar algumas perguntas quando você deve ter, tipo, um overview do sistema, mas não uma coisa que, eu tenho que elaborar um plano e falar, fulano, vamos começar isso. Não, eu gosto muito de ter troca. Estou conversando com você, a gente está tendo troca aí, e é isso. E exatamente. Aí seria a entrevista mista, né? Você iria com algumas perguntas também para você não desfocar muito, mas que ia surgindo ao longo da entrevista novas perguntas. Massa. Diz aí. Ah, Lara já disse a pergunta dela, né? Massa, pode passar. Gente, vocês estão tão quietinhos hoje, caladinhos. Podem falar? Cadê deixa eu ver aqui. O João Marcos não tá aqui, né? Porque ele estava tão participativo na outra aula. Depois de um tempo, a experiência, você acaba sabendo as perguntas que são mais importantes. Exatamente. Sim. No começo, quando eu fui a primeira vez fazer uma pergunta para um cliente... Sabe o que perguntar, né, direito? Nossa, eu faço porque, tipo... Quê? E depois, hoje em dia, eu converso naturalmente. Eu sei conversar assim, puxar, entender. Larissa, tá sendo gravado a aula, viu? A gente vai disponibilizar. Que aí, caso você queira rever, porque tá ruim na internet. Foi, Lara. Você vai participar hoje bem muito.
Tá assim, por nada. Matheus, volta aí bem rapidinho. Tá, pode passar. Aí a gente chega em outra técnica de pesquisa, que é o questionário, né? Vocês já utilizaram questionário também, né, gente? Eu nunca utilizei. Tipo, na empresa que eu trabalho, não. Eu já usei no primeiro semestre para um trabalho de introdução à engenharia de software para fazer uma prototipagem de um requisito. Fiz um questionário enorme, coletei muitas informações. Eu já usei questionário, já fiz questionário, mas não deu certo, porque não teve resposta suficiente. Na verdade, teve 4 respostas. Ai, gente. Então, né, quando é indicado, quando há diversos grupos de usuário que podem estar em diversos locais geograficamente diferentes. Então, é uma técnica muito boa que, né, para o modo remoto, também, como a gente está vivendo hoje, né, nos dias atuais. E como é realizado? Elaboram-se pesquisas específicas de acompanhamento com usuários relacionados, que a contribuição em potencial pareça mais importante, pois não seria prático entrevistar todas as pessoas em todos os locais. Então, é exatamente isso, você saber escolher os stakeholders, né, que você quer coletar aquelas informações, fazer essas perguntas, não são perguntas aleatórias de, tipo assim, vou jogar essa pergunta aqui. Não, são perguntas específicas para você coletar aquele dado ali que você quer, né? Como a gente falou anteriormente, essas técnicas de pesquisa, você vai procedendo que as pessoas, elas vão saber responder aquilo ali que você quer. Pode passar. Achei muito trabalho e pouco retorno. No questionário, né, Larissa? Eu fiquei com essa mesma sensação. Muito trabalho de fazer e tão pouco retorno, a gente fica assim, tão... Quebra a expectativa, né? Sim, algumas recomendações, né? Deve ser acompanhado de uma carta explicativa, redigida por um alto executivo, para enfatizar a importância da pesquisa para a organização. Porque, tipo assim, você não vai mandar um questionário avulso, do nada, né? Olha aqui esse questionário. Geralmente tem as seções, os questionários, e aí você coloca uma breve introdução. Até mesmo para vocês, tipo assim, o questionário do curso, né? Não sei se vocês leram, mas tinha toda uma breve descrição do que seria o curso, de que forma seria, né? Então é importante, se você vai realizar aquele questionário para coletar essas informações dos stakeholders, que você explique, né? Estou usando esse questionário aqui para isso, com a finalidade disso, entendeu? Vou perguntar isso aqui é para isso aqui, entendeu? E análise, né? Ao final, são consolidados os dados fornecidos, documentando as principais descobertas. Então, quando você tem esses dados do número X, um número assim que seja expressante para a sua pesquisa ou para a sua coleta de requisitos, né? E você vai fazer toda a análise daqueles dados ali para usar. Pode passar, Matheus. Questões discursivas ou de múltiplas escolhas, né? Você tanto pode usar aquelas questões abertas ou as questões fechadas, que são de marcar, né? Podem elicitar grande número de informações em curto espaço de tempo e a baixo custo. Isso aqui são vantagens de você usar o questionário, né? Quem nunca respondeu um questionário que tinha, tipo, várias perguntas, tipo, aqueles que tem concordo totalmente, concordo, discordo. E a desvantagem é que questões mal formuladas ou esquecidas pelo stakeholder só surgem depois da entrega do formulário. Gente, isso é verdade. Né? Às vezes você vai fazer um questionário e depois que você envia o questionário é que, tipo, surgiu aquela pergunta ali. E a desvantagem não tem interação nem feedback. É só perguntou aquilo ali, a resposta é isso. Perguntou aquilo ali, marcou isso. Pronto. Só isso, uma coisa mais seca, né? Pode passar. Aí a gente trouxe um exemplo de questionário, né? Escolha de um ou mais valores.
Aí você tem o sexo, aí tem algumas atividades, né? Quais atividades você realiza mais frequentemente online? E aí tem as opções. E embaixo tem que faixa de valores, que é para colocar a idade. Pode passar, que é um exemplo de questionário. E aí, outro exemplo de questionário que as pessoas usam muito é essa escala de Likert, uma coisa assim. Que é isso aqui que eu falei anteriormente, né? Que é fácil encontrar o produto desejado navegando pelas seções do site. Aí você tem essas perguntas: concordo plenamente, concordo parcialmente, não concordo nem concordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. A gente encontra muito isso aqui, essas perguntas, geralmente em TCC, pesquisa para TCC, né? Vocês já viram? Já responderam algum questionário que tinha? Já é bem comum. E aí, aqui embaixo tem outro exemplo de escala de diferenciais semânticos, né? Para cada par de adjetivos a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre a página de um produto do site. Aí tem, né? Atraente, feia. Às vezes não é bom usar feia, né? Não atraente. Clara, confusa, útil, não tão útil, não útil. Pode passar, Matheus. E aí tem também as perguntas abertas, né? Por exemplo, o que você acha do mecanismo de busca do site? O que você acha o que você acha do mecanismo de busca do site? Por exemplo, gente, eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, porque eu falo muito rápido e às vezes acabo engolindo as palavras. Pode passar, Matheus. Pode falar assim, vai mais devagar, porque eu não estou entendendo. Aí, nosso último exercício. Na entrevista, conseguimos coletar alguns requisitos, mas para conseguir um sistema ainda mais completo, foi decidido fazer um questionário. Quais perguntas abertas podemos fazer para inserir no questionário de coleta de requisitos? E as fechadas? O sistema ainda é aquele do Rodrigo, tá bom? Algumas não são obrigatórias, mas isso às vezes é ruim, por quê? Porque tem gente que não responde. E assim, se eu coloquei aquela pergunta ali no questionário, é porque aquele dado ali é importante. É muito comum deixar de lado. Eu já deixei algumas, assim, quando eu vou responder alguns questionários. Não sei, às vezes por preguiça, né? Você tá respondendo, não tem preguiça, tá? Bora, gente, vamos. Quais perguntas? Um exemplo só, de pergunta aberta ou fechada, que poderíamos usar no questionário. Bora, Lara. Ana Lara. É mesmo, né? Sem pressão, Ana Lara, Leão, tipo... Agora tá indo rápido, né, Leon? Que tipo de cliente pretende atingir? Seria uma pergunta? O Matheus colocou, o Levi colocou uma. Que tipo de cliente pretende atingir? Os usuários podem reservar online? Perguntas de perfil democrático geralmente são fechadas, correto? Isso foi uma pergunta, Lara, para nós ou para o sistema? Foi para vocês. Ah, tá. Perguntas de perfil demográfico. As perguntas relacionadas ao perfil demográfico, Sim, por exemplo. são fechadas. Geralmente são fechadas. A gente utiliza a escala e tudo. Isso, exatamente, Ana Lara. Gente, então, estamos chegando aqui, né, no nosso final da aula. Aí vocês podem dar feedback também do curso, tá? Lá no Telegram, no privado. Eu poderia fazer isso. Poderia abordar tal assunto, né? Quem sabe? É um curso bem rápido, mas... Tá faltando mais Kahoot. Na outra, eu tô dizendo, tem de 30 questões.